O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés. Uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Já não sou digno de ser chamado. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Comigo, roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés, podem tomar os vossos lugares. Meus amados, se eu fosse colocar um tema nesta mensagem, o tema seria esse: roupas novas, anel no dedo e sandálias nos pés. Todos nós conhecemos a passagem do Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo 15. Lucas, ele vem aqui narrando três parábolas. A primeira, a parábola do bom pastor sem ovelhas e busca de uma das que se desgarrou. A segunda parábola que Lucas ele nos narra é a respeito de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perde uma das dracmas e ela busca dentro da sua própria casa com diligência até achar. E quando ela encontra, diz a Bíblia que ela convoca as amigas e vizinhas para congratular a sua felicidade. A terceira parábola que Lucas nos narra no capítulo 15 do seu Evangelho é a parábola por título O Filho Pródigo. Todos nós já ouvimos alguém falar, todos nós já ouvimos alguém pregar a respeito do filho pródigo. Esta palavra é muito focalizada em culto de missões, em culto de evangelização, em culto de almas para o reino de Deus. Lucas, ele nos narra esta parábola e ela nos traz revelações extraordinárias, ela nos traz realidades que o filho pródigo viveu e que as pessoas hoje também elas estão vivendo. Jesus, ele sempre se utilizava das parábolas para poder comunicar a mensagem do Pai para a multidão. Todas as vezes que Jesus queria se referir, queria trazer uma mensagem do reino para a multidão, Jesus usava a parábola para trazer uma revelação espiritual para que o povo pudesse entender. A
Bíblia diz aqui no versículo 11 que o homem tinha 2 filhos e um dos seus filhos, certa ocasião, ele pede ao pai, ele vai até o pai e fala: pai, eu quero aquilo que me pertence por direito, eu quero aquilo que eu tenho por direito de herança. Pai, eu quero sair de casa. Pai, eu quero receber tudo aquilo que eu posso receber. Segundo a lei de Moisés, segundo a lei judaica, dizia que se o homem tivesse 2 filhos, o filho mais velho, ele tinha direito à porção dobrada de tudo aquilo que o pai possuía. É por isso que quando Elias pergunta para Eliseu: o que queres que eu te faça? Eliseu vai dizer: eu quero aquilo que a lei manda eu receber. Como único filho seu, eu tenho direito da porção dobrada de tudo o que você tem. Mas eu não tenho fazenda, eu não tenho carro, eu não tenho casa, mas você tem o som do Espírito Santo de Deus. O que você quer dizer? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Então, o segundo filho, ele tinha direito somente pela terça parte de tudo aquilo que o pai possuía. Quando o filho pródigo fala: pai, eu quero aquilo que me pertence por direito, logo o pai tem que dar tudo aquilo que o filho tem, somando a terça parte. O pai vai ter que vender parte da fazenda e dar a terça parte para o filho, porque o filho não quer mais ficar na casa do pai. Aqui nós vemos uma coisa interessante, e é que ao filho, ele não queria mais ficar na casa do pai. Aqui significa que o filho queria ser independente. Ele estava dizendo: pai, até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me alimentou, mas daqui para frente eu quero andar com as minhas próprias pernas. Eu quero não depender mais do Senhor. Quando o filho pródigo fala: pai, eu quero aquilo que me pertence, ele está dizendo: pai, eu quero ser independente. O primeiro erro que nós cometemos é quando nós saímos da casa do pai, é que nós queremos muitas vezes sermos independente de Deus. Ele dizia: pai, eu não preciso mais de você. Cada passo que ele estava dando, saindo da casa do pai, ele estava dizendo: pai, eu não preciso mais de você. Pai, eu não preciso mais da sua ajuda. Pai, eu não preciso mais que você me oriente. Pai, eu não preciso mais dos seus conselhos. Oh, a primeira coisa, o primeiro erro que o ser humano comete é achar que consegue viver sem a dependência de Deus. Quando o irmão que está no céu, liga para ele: você precisa ser dependente de Deus. O pior erro que tem o pregador é achar que porque ele tem uma boa oratória, ele tem uma boa modo de se expressar, ele tem um belo esboço como eu fiz, ele tem um bacharel em teologia, que ele não precisa mais orar, que ele não precisa mais se humilhar, que ele não precisa mais consagrar. O pior erro que tem é quando a pessoa, todo mundo bate nas costas dela e fala: você canta bem, você toca bem, aquilo entra no coração. Existe a pessoas, irmão, que não pode ser elogiada, porque quando é elogiada, ela acha que é o tal e começa a pisar nas outras pessoas. Oh, Deus te trouxe aqui dizendo para você que você, sem ele, você não é nada, mas com ele você pode todas as coisas. Daquele que você fortalece. Quem é dependente do Senhor, levante a mão. Quem é dependente do Senhor, levante a mão. Irmão, nós precisamos todos os dias sermos
dependentes de Deus. Sem Deus não tem igreja, sem Deus não tem cura, sem Jesus não tem conversão, sem Jesus não tem transformação, sem Jesus não tem renovação, sem Jesus não tem santificação, sem Jesus não tem batismo com o Espírito Santo, sem Jesus não tem adolescente, sem Jesus não tem novelo, sem Jesus não tem mocidade, sem Jesus não tem governador. Mas quando tem Jesus tem tudo, quando tem Jesus tem tudo. Se você tem Jesus, já é para você dar glória a Deus, porque você tem tudo. Quem tem tudo, levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Está dizendo: Pai, eu não preciso mais ser dependente de Ti. E a Bíblia diz que ele saiu da casa do Pai. Aumenta um pouquinho, varão, um pouquinho aqui o retorno, porque senão amanhã eu estou na prova. Ele fala: Pai, eu estou saindo. E diz o escritor Lucas que ele foi para uma terra longínqua, segundo Agostinho, um dos pais da igreja. Essa frase, terra longínqua, ele quis dizer: Pai, eu vou para o lugar do esquecimento, eu vou para um lugar aonde eu não me lembre mais de você, eu vou para um lugar aonde eu não tenho mais lembrança dos tempos que eu passei com você. Terra longínqua é o lugar do esquecimento. Tem muita gente nessa terra, terra longínqua, ou seja, já se esqueceu daquilo que Deus fez por você. Agora você é um 0,00000 à esquerda. Aí quando conheceu Jesus, Jesus te deu tudo, Jesus te deu um nome, batizou com o Espírito Santo, te deu uma esposa que no mundo você não conseguia, abriu a porta de emprego, você casou, virou obreiro. Aí tem obreiro que virou as costas para o Pai, virou as costas para aquilo que Ele deu. Eu estava ouvindo um certo pastor contar uma experiência de que o homem, ele estava na igreja e ele, junto com a mulher dele, começou a trabalhar, e aquele homem conquistou possuiu muitos bens materiais, e quando ele ficou rico, ele largou a esposa e foi morar com uma mulher mais nova. Lá no mundo ele começou a perder tudo de cada vez que ele tinha conseguido na igreja. Quando ele tinha perdido tudo, ele voltou para a igreja, reconciliou com Deus, voltou para a esposa novamente. Aí começou do zero de novo os dois. Deus abençoou e ele conseguiu tudo que ele tinha perdido. Deus deu tudo de volta para ele. Mas quando ele estava lá em cima, ele novamente larga a esposa e vai morar com outra mais nova do mundo. Aí o que aconteceu? Deus fez ele perder tudo que ele tinha. Aí ele volta para a igreja de novo e fala que quer voltar. Aí o pastor falou para ele: olha, você vai voltar, mas eu quero dizer para você que a partir de hoje você nunca mais vai ser rico, porque a riqueza te desvia dos caminhos do Senhor. Eu não quero dizer que é pecado ser rico, irmão. Eu não prego a teologia da prosperidade, eu não prego, porque a teologia da prosperidade diz que se você não andar com o melhor carro do ano, você está em pecado. E eu ando de ônibus